E nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou a progressão de regime para Daniel Silveira, que estava preso desde fevereiro de 2023. No entanto, para continuar em liberdade, o ex-deputado deverá cumprir uma série de condições, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de qualquer contato com pessoas envolvidas em processos no STF, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Walter Braga Neto. De acordo com o magistrado, Daniel Silveira demonstrou bom comportamento enquanto esteve detido. Silveira é defendido pelo advogado Paulo Faria, com quem nós vamos conversar agora. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Paulo Faria, hoje conosco. Muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e boa noite ao público aí que está assistindo, comemorando aí esse dia importante para a família do Daniel e para ele também. Sem dúvida, eu gostaria de começar perguntando justamente por isso, como é que Daniel recebeu essa notícia, doutor? Depois de tantas notícias ruins, uma boa notícia, como é que ele recebeu essa liberdade condicional e como é que está o estado de saúde, tanto física quanto mental, de Daniel Silveira? Paula, o Daniel ele sofreu muito psicologicamente, principalmente o fato de ficar tanto tempo preso, além do prazo legal, por exemplo, na época da progressão de regime, que desde fevereiro, março, abril, maio, até o 7 de outubro, quando ele enfim recebeu, foi deferida a progressão para a colônia agrícola, ele desgastou muito psicologicamente. Então, e fisicamente ele está bem, porém ele tem ainda um problema de joelho, que já foi informado ao ministro e ele não teve nenhuma compaixão com isso. E também o problema que ele tem renal, porque ele expeliu pedras durante o mês de julho e foi requerido o tratamento ou a própria ultrassonografia e exames, né, para poder ajudá-lo, e sequer foi apreciado, não houve nenhuma manifestação e está lá registrado no processo. E aí a condição psicológica dele deu uma degradada, mas ele se manteve firme, sempre conversando com a doutora Paola, que é a sua esposa, e ela me passando a situação crítica de momentos muito tristes por conta da angústia de estar preso fora, além do prazo e não ter a quem recorrer, senão continuar enfrentando essa batalha, né, de continuar realizando essa batalha para poder devolver a liberdade dele. E hoje, eu digo que Daniel hoje é um solto preso, porque ele tem uma liberdade, entre aspas, é uma liberdade relativa, né? Hoje no Brasil está tudo relativo. Mas, assim, agora ele vai passar esse tempo agora com a família. Hoje até aconteceu, Paulo, que quando ele chegou lá na casa dele, ele tem 2 cachorros, né? Antes dele mostrar o rosto, já havia uma inquietação dos cachorros, e quando eles o viram, é como se fosse uma explosão. Então, assim, ele ficou muito emocionado com isso. E também falou comigo muito emocionado ao dirigir, um simples ato de dirigir, porque da colônia até a sua casa ele que foi dirigindo. Então, assim, isso foi muito bom psicologicamente para ele, para ter um respaldo da família também. E a gente espera agora, vai começar outra batalha, que é para poder fazer a revisão criminal, para anular esse processo infame, esse processo ilegal, inconstitucional, imoral, todas as ilegalidades possíveis. Eu acho que dá umas 3 ou 4 laudas só de violações a direitos e ilegalidades, e agora vamos começar a batalha para poder anular esse processo e depois a indenização que o Estado vai ter que arcar com, não só com o Daniel, mas com todas essas pessoas que estão sendo perseguidas. Então, Daniel hoje pode dizer que ele respirou aliviado e reencontrou a família, né? Fico muito feliz por isso e que bom que cumpriu-se a lei. Doutor Faria, deixa eu incluir aqui os meus colegas nessa entrevista. Adalberto Piotto. Doutor Paulo Faria, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Obrigado por nos atender aqui. O senhor já fez menção a isso, mas eu preciso me restringir a esse ponto porque
esse tanto de medida, eu vou chamar de medida cautelar, num caso de progressão de regime, e a progressão só é dada porque o preso, obviamente, atende a uma série de exigências do direito brasileiro na condição dele de preso, ou seja, dele na penitenciária. Mesmo assim, ele tem quase que medidas cautelares de alguém que pode oferecer um risco enorme. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida com isso? Porque eu confesso, eu pesquisei, num caso de crime de opinião, que, convenhamos, já é um absurdo por aí, mas desse absurdo a gente já tratou e a gente vai voltar a tratar em outros momentos. Mas não é um caso de alguém que tinha uma organização criminosa, que era chefe de tráfico de entorpecentes. Não é nada disso. É um crime de opinião. E ele tem cautelares gravíssimas de alguém que ainda oferece um risco enorme à sociedade. Mas ele está no sentido contrário. Ele está numa progressão de regime. Onde é que poderia caber minimamente todas essas medidas aí decididas pelo ministro Alexandre de Moraes? Piotr, eu entendo que o ministro ele não se atentou que o Daniel já foi condenado, estava cumprindo pena, passou pela progressão de regime e agora chegou no livramento condicional. Eu entendo que o ministro ele está com o pensamento lá em 2021, quando ele impôs medidas similares e ele estava tentando proteger as investigações. Então, inclusive no recurso que eu farei agora, eu vou lembrá-lo que ele não está mais sob o efeito de uma prisão preventiva ou de algo similar. Então, na realidade, é uma falta de bom senso jurídico, falta de conhecimento mesmo da equipe que assessora lá o ministro e uma atuação biliática, uma atuação vingativa, uma atualização de perseguição, é algo assim surreal. Aquelas perguntas que ele fez lá, aqueles quesitos lá na época dos exames criminológicos já demonstraram claramente que o que ele viria a fazer quando ele deferisse obrigatoriamente, porque não é uma benesse que ele tem que dar, é a lei que impõe, quando ele deferisse esse livramento condicional, que é equiparado a um regime aberto, Piotr. Então, na realidade, foi uma progressão, mas para o regime aberto, né? Ele não vai mais ter que retornar para o presídio, como é o semiaberto, ou ficar enjaulado, como é o regime fechado. Então, essa evolução do estágio de cumprimento de pena do Daniel não foi seguida, não acompanhou a mentalidade do ministro, que manteve o Daniel nas restrições como se ele estivesse em prisão preventiva. Então, isso que eu vou questionar, a defesa vai questionar no recurso para ele rever esse posicionamento, porque o Daniel ele não necessita de todas essas restrições, né? Porque ele já demonstrou claramente que tem um comportamento, inclusive exemplar, excelente, e não tem nenhuma intenção, até porque ele não tem mais mandato, porque ele acreditava que o artigo 53 ainda tinha vigor, e agora que a gente sabe que o artigo 53 foi revogado tacitamente pela lei alexandrina, então ele já tem a noção de que não vai sequer mencionar, ou não vai falar absolutamente nada para poder contrariar essa gente. Então, lamentavelmente, essas medidas tomadas são exageradas, inapropriadas e violadoras de direitos, né? Então, nós vamos recorrer dessa decisão, vamos mostrar para ele que o Daniel não está mais em prisão preventiva, para que ele reveja e revogue pelo menos umas 7 medidas aí que eu entendo que são incabíveis. O mais absurdo de tudo é incluir a lista de mais de 40 pessoas aí para que ele esteja proibido. A maioria dessas pessoas está presente no inquérito do tal do golpe, né, que só existe na cabeça deles. E Daniel não está envolvido em nada, não está nem denunciado, não tá, então ele não tem nem que constrangê-lo a não conversar com as pessoas, mas ele não vai conversar com ninguém, ele só quer a família agora.